Fala aí, pessoal, tudo certo? Então, conforme eu falei para vocês aí nos stories, a gente vai começar hoje uma série de bate-papo aí com profissionais, né? Diferentes profissionais de saúde. E hoje a primeira participante aí vai ser a professora Flávia, além de professora, é minha amiga, e a gente vai falar aí, vai bater um papo sobre algumas questões, né? E aí, como eu expliquei para vocês, né? A dinâmica de como vai funcionar, a gente estabeleceu 5 perguntas que eu vou fazer para ela e ela vai devolver 5 perguntas para mim. E o mais legal é que nenhum de nós sabe quais são essas perguntas, né? Então é isso que vai tornar aí o bate-papo mais interessante, né? E antes da gente começar, Flávio, muito obrigado, viu, pelo aceite, tá, de estar batendo esse papo aqui. E antes de começar, eu queria que você se apresentasse, falasse sua formação, enfim, todas as informações. Olá a todos, eu gostaria de agradecer, professor João, pelo convite. Né? Eu me sinto muito honrada de estar aqui participando desse bate-papo, como você mesmo já disse, né? Além de colegas de profissão, somos amigos também. Então, para mim é um prazer estar aqui com vocês. O meu nome é Flávia, eu sou nutricionista, eu me formei na Universidade Federal dos Vales em Jequitinhonha e Mucuri, em Diamantina, Minas Gerais. Eu fiz o mestrado na Universidade Federal de São Paulo, eu fiz o doutorado também na Universidade Federal de São Paulo, com um doutorado de sanduíche na Universidade Politécnica de Alemarca, que fica lá na Itália, junto com o professor Savério Tinti. E hoje, né, eu sou professora da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Goiás e coordenadora do Grupo de Pesquisas de Obesidade, o GEO Goiânia. Então, vocês viram aí, né, pessoal? Currículo extenso e vai ser um bate-papo muito interessante. A intenção, Flávia, é que a gente tenha, né, nesse bate-papo curiosidades, né? Acaba que o canal predominantemente é maior, né? Um número maior de profissionais de educação física, só que eu acredito muito no trabalho multidisciplinar. E a minha primeira pergunta vai ser dentro dessa perspectiva, né? Eu te conheci durante o mestrado, durante o meu mestrado, né? Na época que você já fazia doutorado, já era o doutorado, não era que você já estava fazendo? Sim, né? Não, eu te dei, eu acho que foi em 2011 que nós nos 2011, conhecemos. isso, 2011. Eu terminei o mestrado em dezembro de 2011, então eu sim. acho que eu estava ali Foi na naquela transição. transição do mestrado para o doutorado. Perfeito. Não, mas minha pergunta é justamente porque foi durante o meu mestrado que eu pude presenciar, né, o projeto de pesquisa que você, junto a outros pesquisadores, desenvolviam com adolescentes obesos, né? Uma das suas expertises, eu me arrisco a dizer que é uma das principais, com relação à obesidade, né? E eu queria que você contasse um pouco sobre esse projeto, né? Eu lembro que era um grande projeto que envolvia, né, diferentes profissionais e qual foi a importância de uma intervenção multidisciplinar, porque eu me lembro também, né, que nesse projeto, esse grande projeto, ele contava com profissionais de educação física, nutricionistas, tinha psicólogos também, não era isso? Isso, exatamente. Então, eu fazia parte, eu ainda faço parte, né, do grupo de estudos da obesidade de São Paulo, e ele é coordenado pela professora Ana Damas, que foi a minha orientadora. Né? Eu acho que não existe ex-orientador, eles continuam sempre influenciando a nossa vida acadêmica, nos inspiram. E eu tive a oportunidade, então, de trabalhar nesse grupo, onde eles tinham uma intervenção de tratamento para a obesidade de maneira muito diferenciada, né, que era o interdisciplinar, que vai além do multidisciplinar. Então, só para resgatar alguns conceitos, quando a gente fala de multidisciplinar, eu tenho vários profissionais da saúde, mas não necessariamente eles interagem entre si. Perfeito. E no nosso projeto a gente conseguia fazer o interdisciplinar, ou seja, além de eu ter vários profissionais, a gente tinha uma articulação muito boa. Então,
tinha essa conexão onde eu trocava experiência sobre o mesmo paciente com diversos profissionais. Então, a gente conseguia fazer essa interdisciplinaridade, que eu acho que é fundamental quando a gente fala de tratamento, principalmente da obesidade. Né? Então, nós éramos em torno de 10 profissionais, nós tínhamos nutricionistas, nós tínhamos professores de educação física, nós tínhamos fisioterapeutas, nós tínhamos psicólogos e um médico endocrinologista. E a gente tratava esses adolescentes com obesidade numa duração de, a gente fala 24 semanas. Então, eles tinham o intervalo ali das férias, a gente respeitava o intervalo escolar e eles ficavam um ano conosco, fazendo atividade física 3 vezes por semana. Eles tinham intervenção da nutrição 1 vez por semana, psicologia 1 vez por semana e a consulta mensal com o endocrinologista e toda a equipe, junto com aquele adolescente e com os pais, onde a gente falava sobre as metas, como que aquele adolescente estava de frequência, o que poderia ser feito, a gente apresentava alguns resultados, escutava a família também, que é muito importante essa escuta, né, daquilo que a família tem para dizer, o que o paciente tem para dizer. Então, é um projeto que eu sou bem suspeita para falar, porque eu sou apaixonada com esse projeto. Não, realmente, eu acho que a gente conseguia abordar várias arestas, claro que não todas, porque a obesidade é muito complexa, mas a gente conseguia abordar várias arestas ali, e por isso que a gente tinha resultados tão interessantes e positivos. Eu me lembro que me chamou bastante atenção, que na época eu era tinha recém chegado no laboratório, né, enfim, no mesmo espaço que acabava que acontecia também o meu projeto e também o projeto do GEL, e isso me chamava muita atenção, né, como você mesmo disse, essa interdisciplinaridade, e principalmente, algo que você falou aí, eu não me lembrava, mas e aí você falando, eu acabei me lembrando, que eu lembro que tinha, né, alguns períodos em que os pais desses adolescentes eram chamados e, enfim, dá para você mais ou menos resumir os principais resultados, Flávio, assim, diante essa riqueza, né, de variáveis que foram controladas, né, do ponto de vista nutricional, de exercício e esse aspecto familiar também, dentro dessas semanas de intervenção, os principais resultados, como que foi, enfim. Não, de uma maneira geral, a gente observava que os adolescentes todos melhoravam a composição corporal. Então, um diferencial desse processo de emagrecimento é que eu tinha a redução da massa adiposa, né, da gordura corporal, mas eu não reduzia a massa muscular, porque como eles faziam, era um exercício combinado, né, então tinha musculação, o resistido e o aeróbico, a gente conseguia preservar a massa muscular desses adolescentes e aí, consequentemente, a gente consegue manter uma boa taxa metabólica basal. Então, eles emagreciam de uma maneira geral. A gente conseguiu ter melhoras nos parâmetros da síndrome metabólica, então, na pressão arterial, na glicemia, no perfil lipídico, na circunferência abdominal. Então, a gente conseguiu observar melhoras significativas, né, em todos os parâmetros da síndrome. E é claro que o nosso grupo conseguiu mostrar uma coisa muito legal, né, que dependendo do quanto o adolescente emagrece, eu tenho resultados positivos. Então, por exemplo, se eu tenho uma redução de menos de 5% do peso corporal, a única melhora que ele tinha era de composição corporal. Se ele vai a redução de 5% a 10% do peso corporal, eu já começo a ter melhoras no todo o perfil metabólico, então glicemia, colesterol total, triglicérides, HDL. Não ficava né? só no... E se eu tenho uma redução massiva, ou seja, se eu reduzo mais de 10% do peso corporal, aí eu consigo melhorar a parte inflamatória, porque a obesidade ela tem esse caráter pró-inflamatório, apesar de ser subclínico, né? É uma doença inflamatória. Então, para eu conseguir ter esse benefício de reduzir a inflamação e ajustar os neurotransmissores da regulação do apetite, que é extremamente importante quando eu penso em manutenção de peso, precisava ter uma redução massiva, a gente chama de uma redução grande, né, acima de 10%
do peso corporal. Então, os dados foram bastante interessantes, a gente conseguiu observar também como que era essa questão dos neurotransmissores. Enfim, nossa, são tantos dados que às vezes eu fico até meio perdida, mas de uma maneira geral, eles tinham muitos benefícios, inclusive emocionais, psicológicos. Então, a gente tinha adolescentes que não emagreciam nada, então eles ficavam o ano inteiro lá conosco, não emagreciam nada. Mas quando era aplicado todos os questionários de qualidade de vida, de sintomas de depressão, de sintomas de bulimia, né, de transtornos alimentares, esses índices eles melhoravam muito. E aí a gente, claro que a gente se sentia muito gratificado, porque o programa de emagrecimento ele não é só de peso, né? Não é só de gordura corporal. A gente conseguia agregar qualidade de vida mesmo para aqueles adolescentes que não emagreciam. Não, eu lembro, eu nunca vi nada parecido, né? E aí, como são muitos e muitos resultados, depois eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link do seu Lattes, e aí para quem está assistindo e tiver interesse, né? Existem aí muitas publicações acerca desse trabalho, e vai ser, para quem quiser dar uma aprofundada e entender melhor, vai ser bem legal. Agora é você que faz que devolve aí a bomba. Bom, já que a gente está falando de obesidade, né? Eu me recordo que no seu mestrado, né? Que o seu projeto de mestrado foi tão amplo que ele dava um doutorado. No seu projeto de mestrado, você estudou alguns fatores comportamentais e motivacionais, né? Da prática do exercício físico. Como que a gente aplica isso para quem tem obesidade, né? Para que eles consigam manter, porque no início a gente observa que quando existe uma empolgação, a própria fato de estar iniciando já é um fator motivacional. Sim. Mas que com o passar do tempo, isso reduz. Como eu consigo cativar esse paciente, né, para se manter na prática de exercício físico? Bom, Flávia, isso é uma das coisas que a gente pôde investigar, né, no meu mestrado. Como você disse, né, foi um trabalho também onde o período de intervenção era de 12 meses, e basicamente a gente queria entender o porquê que algumas pessoas desistiam e outras não do exercício físico. E apesar... Vou fazer um adendo. Eu amei o seu projeto, eu sou fã do seu projeto. Inclusive, gente, eu fui voluntária. Foi uma das voluntárias, é verdade. São Paulo. E era assim, todo mundo queria entrar no projeto dele, porque era de exercício físico, a gente tinha academia ali disponível, vários exames que a gente conseguiu realizar. Então, assim, eu sou muito fã do seu projeto, queria até ser voluntária de novo. Foi muito legal. Na época, era até uma brincadeira que tinha entre os pesquisadores, né, lá do CEP, que era o único trabalho em que tudo era dado, né? Se o seu voluntário desistisse, era dado; se ele não desistisse, também era dado, né? Mas, como eu estava te falando, né? E aí a gente tentou entender isso sobre uma visão psicobiológica, porque foi algo que, durante a minha especialização e o mestrado, né, eu passei a entender que não tem como dissociar, né, essas duas variáveis, né, pensando que o corpo humano é um sistema biológico dinâmico e que tudo está acontecendo de forma, né, que está interagindo de forma dinâmica. Então, respondendo assim a sua pergunta, né, apesar de a gente não ter focado, né, na obesidade, né, tinham pessoas que, do ponto de vista de composição corporal, se enquadravam, né, dentro de uma faixa, né, que é considerada clinicamente como obesidade. E isso foi até uma das covariáveis que a gente controlou nas análises para ver se isso poderia ter ou não algum impacto, né, com relação à pessoa persistir ou não no protocolo de exercício físico, mas isso não foi o que os dados mostraram. E, basicamente, Flávio, o que a gente entende que, na prática, é muito importante que o profissional de educação física, que é quem vai lidar com esse aluno, né, seja ele obeso, seja ele com qualquer outra condição clínica que demande, né, uma atenção, a gente descobriu que o profissional de educação física ele não pode se preocupar só com o protocolo.
ele tem que se preocupar também com o comportamento. E por quê? Porque quando a gente fala em protocolo de exercício físico, a gente vai ter inúmeras bases, né, de informação para, enfim, delinear o melhor protocolo, né, que seja de treinamento resistido, com treinamento aeróbico, treinamento concorrente, com treinamento combinado, né, o concorrente sendo na mesma sessão, acontece quando é na mesma sessão, né, e o combinado quando ele é intercalado por algumas horas ou até dias, né, entre um tipo de exercício e outro. E aí o que a gente viu é o seguinte: o profissional de educação física ele tem que ter primeiro essa percepção, né, que o protocolo é muito importante, mas o comportamento também é, porque como você disse, né, por mais que o objetivo primário de um obeso, né, que procura um profissional de educação física ou que é encaminhado por um médico, né, para fazer o exercício físico, obviamente vai ser a perda de peso. No entanto, existem outros fatores que a gente tem que levar em consideração. Por quê? Porque diferentes pessoas vão ser motivadas por diferentes fatores para o exercício físico. Então, por exemplo, um dos principais resultados do meu mestrado foi saber que as pessoas que persistiram mais, né, no protocolo que a gente delineou foram pessoas que buscavam a priori sociabilidade no exercício físico, né? Não é isso? Influentes, né? Com certeza. Quem tem personalidade influente, gosta mais de conversar, sim, não tem gosta de socializar. Com certeza. E aí, se eu sei a priori que a pessoa tem esse perfil, né? É óbvio que como profissional de educação física eu vou explorar isso de alguma forma. E aí tem outras pessoas que vão por competitividade, tem algumas, né, que são mais competitivas que outras, então eu posso também utilizar esse perfil para que essa pessoa continue e adote, né, o exercício físico como um hábito. Vão ter pessoas que vão pelo aspecto estético, ok. O que eu não posso como profissional de educação física é focar e achar que todo mundo está indo pelo fator estético ou pelo fator saúde. Então, acho que, assim, respondendo bem diretamente a sua pergunta, o principal na prática é o profissional de educação física começar a ter esse entendimento que o exercício físico ele não é só protocolo, ele também é comportamento. E existem maneiras de, a priori, né, você aplicar algumas ferramentas, né, subjetivas, né, alguns questionários, enfim, em que você traça o perfil dessa pessoa e a partir disso você vai delineando o protocolo, que é importante, junto com essas questões comportamentais. Eu acredito muito nessa somatória e que isso, de alguma forma, acaba fortalecendo, né, que essa pessoa persista no exercício físico. Por quê? Porque aquilo vai passar a ser uma coisa agradável para ela. Então, basicamente, eu acho que tanto para qualquer que seja o grupo especial, né, obesos, idosos, hipertensos, diabéticos e até pessoas saudáveis, a partir do momento que o profissional de educação física entender que o comportamento está associado ao protocolo de exercício físico, ele aumenta muito a chance, né, de superar as barreiras, né, que as pessoas colocam no exercício físico, e aí o próprio aluno, né, ele começa a observar que a intervenção com um profissional que tem essa abordagem, que aquela intervenção é uma intervenção diferente, porque sinceramente eu não vejo isso acontecendo muito na prática hoje. Eu vejo que o protocolo é superestimado. A gente até vê aí nas redes sociais, né, uma briga para ver se o protocolo A é melhor que o protocolo B, o meu protocolo é melhor que o seu protocolo, mas eu acho que o pensamento é muito além disso, né, e a partir do momento que você pensa em um dos princípios, né, do treinamento, que é a individualidade biológica, você passa a entender que o comportamento também vai fazer muita diferença, porque todo mundo só tem maior chance, né, de persistir fazendo alguma coisa, fazendo algo que seja interessante para ela. Basicamente é isso. E é possível eu fazer isso dentro de uma academia? Porque, por exemplo, lá no nosso grupo, o que a gente tinha para oferecer era uma estrutura de academia. A gente não tinha, por exemplo, dança, a gente não tinha natação, a gente não tinha spinning, a gente não tinha essa variedade, né? Então, eu consigo aplicar isso dentro de uma academia, eu consigo fazer, por exemplo,
a pessoa que tem um perfil de competitividade, eu consigo trazer isso para dentro do meio da academia? Com certeza. O que vai fazer, né, essas mudanças, né, com relação ao protocolo e você unindo ao comportamento, a partir do momento que o profissional de educação física sabe disso, ele vai, por exemplo, né, dentro desse exemplo que você deu, da competitividade, se eu estou junto com o meu aluno e eu sei que ele tem esse perfil, eu posso estabelecer metas intra-treino e entre treinos. E isso vai fazer com que ele queira se superar a cada treino. Isso é uma forma de competitividade dele com ele mesmo. Com ele mesmo. E quando a gente pensa em competitividade, a gente pensa mais numa gamificação, né? Onde Sim. eu vou competir com uma outra pessoa. Que é uma outra opção, principalmente em aulas coletivas. Mas mesmo se essa aula não for coletiva, se for algo mais solitário, entre aspas, né, que muita gente acha que a musculação é algo solitário e ela pode não ser, a partir do momento que, por exemplo, né, eu como personal trainer, eu posso agrupar aí um número que, na minha opinião, é factível, até 3 pessoas, né, se tem ali uma característica, né, física e um lastro de repertório motor, enfim, né, pessoas mais ou menos homogêneas do ponto de vista do treinamento físico, dá para você delinear uma aula que contemple macro, né, as 3 pessoas. E aí dá para você fazer também essa gamificação, enfim, são formas que só vão ser utilizadas a partir do momento que eu sei qual é o perfil comportamental daquela pessoa. Se eu não sei, eu posso dar um tiro no pé. Eu posso, por exemplo, estimular a competitividade numa pessoa que está buscando a sociabilidade. E aí essa pessoa, ela sempre vai ter aquele sentimento de que o exercício físico não é para ela. E isso é implícito, né? A pessoa, ela vai forçar a barra, ela vai fazer ali 1, 2 meses, e antes dela experimentar, né, os reais benefícios do exercício físico, ela desiste. E ela sempre vai ficar essas indas e vindas, né, que a gente até conceitua como sendo adesão e aderência. A adesão é essa pessoa que tem o início, o start para o exercício físico, no entanto, ela precisa ter aderência, ela precisa ter isso feito de forma frequente. Então, não importa muito qual é o ambiente e o tipo de exercício, a partir do momento que você sabe o perfil da pessoa e você adequa o protocolo a esse perfil comportamental. Isso já tem estudos mostrando que você aumenta muito a chance de melhorar a aderência dessa pessoa ao exercício físico. E é engraçado que isso também se aplica à nutrição, né? Eu acho que, assim, os protocolos, as diretrizes, elas existem para nos direcionar, mas elas não podem estar acima do paciente. Sim. Eu preciso saber quem é aquela pessoa que eu estou atendendo para saber qual é a melhor estratégia que vai funcionar para aquela pessoa. Né? Então, é aquilo que eu falo, dieta de gaveta não funciona. Sim. Porque se eu não tenho uma individualização, às vezes aquele paciente é um paciente que gosta de ser desafiado, e aí eu vou ter que usar uma estratégia nutricional que ele sinta-se desafiado. Tem pacientes que têm, né, uma dificuldade maior em planos alimentares descritos, então eu trabalho com metas, então isso também se aplica dentro da nutrição. Cada pessoa vai trabalhar de uma forma diferente, vai responder de uma forma diferente, né? Que inclusive era até a minha segunda pergunta para você, que seria, que parece transmissão de pensamento, mas não é combinado, viu, gente? É real mesmo, a gente não conversou antes. Ele não me deixou saber as perguntas, viu? Eu ainda falei assim, João, você não quer me mandar as perguntas? Não, eu falei que não. Não, tem que ter surpresa. Aí que é a graça da coisa, né? Que inclusive ia ser isso. Na sua opinião, eu até anotei aqui, quais seriam, você como nutricionista, Flávia, os principais desafios para combate à obesidade? Sabendo que existem fatores aí, né, que são extrínsecos, intrínsecos. Pelo jeito, você falou que uma dessas é justamente isso, né? Eu vejo isso muito do lado do profissional de educação física, que eu te falei, que é superestimar muito a questão do protocolo e esquecer essa parte do comportamento, levando em consideração a individualidade pessoal, né? Você acha que na nutrição seria essa uma das principais, e qual outra que você coloca? Eu vou responder a sua pergunta pensando na nutrição. Certo, tá? Então, o desafio principal, um dos desafios, né? Porque não tem um só desafio. Sim. Eu acho que um dos maiores desafios
é entender exatamente isso que eu falei, que as diretrizes e os protocolos eles não são restritos, né? E que o que funciona para uma pessoa não necessariamente vai funcionar para o outro. Então, primeiro eu preciso ter essa escuta ativa do paciente, onde ele me traz as informações daquilo que ele sabe sobre nutrição. E aí, no primeiro momento, a gente, dificilmente eu entrego um plano alimentar para o paciente. Primeiro, eu vejo com ele, eu sugiro ele algumas modificações, então, junto com aquele paciente, eu traço algumas metas que sejam pequenas, mas iniciais, como, por exemplo, a pessoa não se alimenta na constância que deveria, ou a pessoa não bebe água, ou a pessoa não come fruta. Então, eu estabeleço algumas pequenas metas para iniciar e para a pessoa começar a entender. Primeiro, a obesidade ela é uma doença. Eu acho que esse é um dos grandes problemas. Os próprios profissionais da saúde não enxergam a obesidade como uma doença. E isso é visto até na abordagem. Né? Então, às vezes, fazem alguma chacota ou falam assim, é aquele gordo ali. Mas tem um paciente com câncer, ninguém fala, é aquele carequinha ali, ou aquele oncológico ali. Né? Então, isso, graças a Deus, tem a Sociedade Brasileira de Obesidade, assim como as organizações internacionais de obesidade têm batido muito na tecla, né? Que o paciente ele não é obeso, ele tem a obesidade, ele não se resume à obesidade. Sim. Então, acho que o primeiro é a gente entender que a obesidade ela é uma doença. E que muitas vezes o paciente não vai seguir aquele plano alimentar, não é porque ele não quer, porque ele é preguiçoso, porque ele mente, é porque ele realmente sofre de uma doença que muda todo o controle de fome e saciedade. Né? E eu preciso encontrar junto com ele qual vai ser a melhor estratégia. Até dentro disso que você está falando, eu até falo para os meus alunos, né, com relação à aula de prescrição de exercícios para grupos especiais, dentro dessa perspectiva, né, que você falou aí de, às vezes, levar para o lado de brincadeiras, enfim, né, que às vezes a pessoa pode ter com um indivíduo obeso, por exemplo, né, se eu tenho a percepção de, como profissional de educação física, se num primeiro momento, não constranger aquela pessoa num ambiente que é altamente exclusivo, né? Exclusivo do ponto de vista de exclusão mesmo, né? Que é a academia. Então, por exemplo, eu tenho que verificar se, num primeiro momento, aquele equipamento vai suportar o peso daquela pessoa, se aquela pessoa vai ter facilidade ou dificuldade de entrar e sair de um aparelho, de realizar algum exercício, porque isso que você falou é muito importante. Eu preciso ter essa percepção como profissional para tornar, né, aquela experiência que é o exercício físico, e no caso, né, que você disse aí da dieta, o mais, na verdade, o menos complicado possível para que ele se sinta confortável e realize aquilo de forma constante, de forma regular. Então, só fazendo um paralelo que a coisa você entra no meu segundo ponto, que uma das dificuldades que a gente tem é a constância, a frequência desses pacientes no consultório, porque eles querem um milagre, né? Todo mundo quer um milagre, uma fórmula onde o que eu ganhei em 30 anos eu quero perder em um mês. Sim. Então, essa falta de constância, né, às vezes da evasão do paciente, dele não voltar às consultas porque ele acha que já recebeu o plano alimentar, então não precisa. E esses ajustes feitos ao longo do caminho, eles são extremamente importantes, porque vai chegar um momento onde o paciente ele vai entrar num platô e ele não vai conseguir mais perder peso. E aí entra novamente o nutricionista com estratégias pontuais para tentar engatilhar novamente essa perda de peso. Então, eu acho que um dos maiores desafios é manter essa frequência, essa constância, né? Realmente seduzir o paciente para que ele não desista, vá no primeiro mês, recebe o plano alimentar e acha que isso é o suficiente. Então, realmente a conscientização de que é um trabalho a longo prazo. Né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente promete, né? Emagreça em 3 meses. Eu vou ser bem sincera, eu não acredito em um emagrecimento saudável de uma pessoa que tem obesidade. Eu não estou falando de sobrepeso, eu estou falando de pessoas que têm obesidade. E o intervalo menor que 6 meses. Né? E aí, se eu estou sendo muito otimista,
porque o que a gente vê, pelo menos o que a gente via lá na prática com os adolescentes, é que em um ano eles conseguiam reduzir em torno de 10, 15, eu tive pacientes que emagreceram quase 30 quilos em um ano, e que mesmo assim eles ainda estavam dentro do quadro de obesidade, ou seja, um ano não foi o suficiente para aqueles adolescentes. Assim como a gente tinha adolescentes que em um ano se tornavam eutróficos, né? A gente tinha adolescentes que em um ano, perdendo 30 quilos, eles ainda eram adolescentes com obesidade grau 1. Então, é ter essa conscientização e trabalhar com metas realistas. Porque se eu tenho um paciente que precisa perder 50 quilos e eu falo para ele que ele precisa perder 50 quilos, muito distante, é desanimador, né? Então, eu trabalho com metas reais de curto prazo, mas explicando para ele que a meta é longo prazo. Entendi. Não, é bem isso mesmo, eu também concordo com você e acaba estando dentro dessa perspectiva. Então, acabou que eu já fiz a minha segunda pergunta aqui, agora é você. É isso mesmo, vai lá. João Paulo, a minha pergunta agora vai fugir um pouco da academia bruta por si só, em relação ao seu projeto inicial, né? Você chegou em São Paulo com o foco de estudar atletas. Foi. Né? Principalmente atletas relacionados a lutas. Isso. E aí você ficou um tempo lá no laboratório da USP e acabou que os planos foram modificados, né? E você foi para a Unifesp. Eu queria que você relatasse um pouco como que foi essa experiência, né? Que muitas vezes a gente acha que a gente vai estudar uma coisa e a vida vai nos mostrando, vai nos levando a outros caminhos. Bom, Flávia, foi bem isso mesmo, né? Eu durante a minha graduação, eu fiz a minha iniciação científica, né, com o karatê, que é algo que eu treino, né, desde os meus 8 anos de idade, e por isso, então, dessa paixão e fixação, né, por esportes aí de lutas e artes marciais. E na época eu estava dentro de uma universidade, a Universidade Federal de Uberlândia, que foi uma das primeiras instituições de ensino superior do Brasil a ter excelência na tratativa, né, e na investigação de pessoas com deficiência. Então, na época, foi a primeira oportunidade que eu tive, e uma das coisas que eu sempre tive muita sorte, eu costumo dizer, que eu sempre consegui ter ali uns momentos, né, de pensamento, assim, de falar, gente, como que eu vou alinhar, né, o que eu gosto com o que está me sendo oferecido. E na época foi isso, por exemplo, o karatê adaptado. Eu consegui realizar meu projeto de iniciação científica unindo duas coisas, a parte do esporte adaptado, que era o que me foi oferecido, na época pela minha orientadora, a professora Patrícia, e o que eu tinha vontade de fazer. Só que assim que eu terminei a faculdade, na verdade foram duas escolhas e uma levou a outra, né? A primeira foi que eu sabia que eu queria fazer pós-graduação, queria fazer mestrado, né, e doutorado, eu já estava com isso fixo, mas ao mesmo tempo eu não queria, mesmo se tivesse, que não era o caso, né, não tinha programa estricto sensu no departamento de educação física, né, infelizmente não tem até hoje, só que mesmo se tivesse, eu acho que eu teria tido a mesma ideia, que era sair e conhecer, né, outras pessoas, outros pesquisadores, outras linhas de pensamento. E quando eu fui para São Paulo, eu fui para o laboratório do professor Emerson Franchini, na USP. Ele me recebeu muito bem, fiquei lá 6 meses, fiquei um semestre lá, e lá eu tive um aprendizado muito grande, porque lá realmente eu comecei, né, a fazer algo que lá em 2005 me motivou a fazer o curso de educação física, que era de alguma forma estar envolvido com o esporte de alto rendimento, porque querendo ou não era uma forma de eu preencher uma frustração que como atleta, né, eu sempre fui muito ruim, muito ruim. Só que eu peguei e pensei, falei, eu preciso de alguma forma preencher essa lacuna. De que forma que eu posso fazer isso? Eu posso estar do outro lado, eu posso estar como profissional de educação física, como preparador físico. E nessa época foi onde eu comecei efetivamente a lidar, né, com atletas de judô
de alto rendimento e ajudar no projeto de uma aluna de doutorado, na época do professor Emerson, a Úrsula, no qual sou muito grato, né? Ela me ensinou bastante durante esse período que eu fiquei lá. Só que é aquilo que você disse, né? Logisticamente as coisas iam mudando, a USP era bem complicado, assim, em termos de transporte mesmo, de onde eu morava, né? Ali na Zona Sul para lá. E aí logo eu tive a oportunidade de ir para a Unifesp, e que de alguma forma, mesmo eu não estando, né, especificamente lidando, né, com a luta, com a arte marcial, eu estava lidando com o atleta de alto rendimento, que eram os atletas paralímpicos, né, que realizavam a parte, né, da sua preparação e as avaliações lá no laboratório, lá no CEP. E então, e aí foi outro período em que eu me apaixonei, né, pelo esporte adaptado, né, o esporte paralímpico, mais precisamente, tanto que isso me motivou a estudar esses atletas no meu doutorado, né, que foi algo que, assim, uma oportunidade que, de vez em quando, assim, eu costumo brincar que eu tenho uma pastinha aqui no meu computador, que é como se fosse uma pastinha como diz, da vaidade. Eu chamo de pastinha da vaidade. Aí, de vez em quando, eu dou uma olhada nessa pasta, né? Porque aí você vê fotos, você vê, enfim, tudo aquilo que você viveu, né, com esse pessoal e o dia que eu tô meio desanimado, assim, né? Porque lógico que bate isso em todo mundo, eu acabo dando essa olhada e vejo o quanto foi rico, né? Porque é onde você efetivamente começa a ver a teoria aplicada na prática, e eu tive a sorte ainda de, no meu doutorado, né, estudar e ter como amostra, né, atletas da natação paralímpica durante o período, né, o último ano de preparação para os Jogos Paralímpicos, que foi no Rio de Janeiro de 2016, e junto a isso, melhor impossível, a gente lá no laboratório começou a prestar, né, uma consultoria para o Comitê Olímpico do Brasil, porque na época algumas modalidades, né, por conta de algumas questões contratuais com a NBC, alguns esportes iriam começar tarde da noite, né? E aí tudo vai juntando, Flávio, igual você falou, né? Aí veio a expertise do sono, que a gente estava, né? Você também, dentro de um laboratório, de um departamento, né? Que estudava com excelência essa questão. E aí a gente fez também intervenções com esses atletas. Então, assim, de uma forma ou de outra, né? A minha visão sempre foi essa. E os caminhos foram se alterando, mas eu sempre tentei manter o meu foco, que era, de alguma forma, né, tá lidando com o esporte de alto rendimento. Eu até falo, né, que a gente, e foi uma coisa que eu procurei aprender, que a partir do momento que eu sou profissional de educação física e eu domino os conceitos, as questões básicas do exercício físico, eu consigo atuar no que eu chamo de duas pontas, né? Então, atualmente, né, eu estou como coordenador técnico aí de uma academia especializada na terceira idade. Então, de manhã, né, eu estou prescrevendo treino para idoso, robusto, frágil, pré-frágil. E à noite eu também tive a oportunidade, agora recente, de estar envolvido no treinamento de um lutador de MMA que vai lutar o UFC. Então era muito doido isso, né? De manhã dando treino para idoso e à noite dando treino para um atleta de alto rendimento. Então, assim, eu me sinto muito realizado nesse aspecto, porque de tudo que eu aprendi, de todas as experiências que eu tive, eu consegui, de alguma forma, utilizar no que eu estou chamando de duas pontas, né? Tanto numa parte mais aplicada à clínica, né? Vamos dizer assim, quanto do alto rendimento. Então, basicamente, essa é a história, e que, de alguma forma, eu me sinto realizado porque eu tive momentos e experiências, mais basicamente dentro do que você me perguntou, né, com esporte de alto rendimento, que me fez sentir realizado nesse sentido, nesse aspecto. Você teve uma oportunidade que eu acredito que seja o sonho de vários professores de educação física, né, que está ali no núcleo da parte paralímpica, lidando com os atletas,
né? Então eu imagino, e aí fora o CEP, né, que vocês faziam avaliação Sim, dos atletas das Olimpíadas, né? Então, sim, assim, eu imagino quão gratificante foi de, apesar de não ter fluído na época da maneira que você esperava lá na USP, as coisas foram acontecendo na Unifesp, né? Não sim, talvez da maneira que você planejou, mas com certeza você teve oportunidades brilhantes que muitas pessoas gostariam de com ter tido. certeza. Não, eu sou muito E como grato a você isso. entrou nessa parte de paralímpicos, de atleta de alto rendimento? Eu já posso engatar minha próxima pergunta ou eu Pode. espero e Não, sigo o pode engatar. protocolo? Pode engatar sim. Enquanto eu estagiei lá no CEP, porque durante a graduação eu estagiei lá no CEP, Uhum. e eu estagiei com atletas paralímpicos. Sim. E eu observava, assim, vários erros alimentares, né, que poderiam estar diminuindo o rendimento desses atletas. Uhum. Você, como professor de educação física, você observava isso, porque você estava ali como pesquisador, mas você não deixa de ser professor de educação física, né? E como bom observador que eu sei que você né, você conseguiu identificar alguns erros, né, que eram feitos às vezes por desatenção de alguns colegas de trabalho, por treinadores desses atletas, né? O que você daria, o que você conseguiu observar disso, extrair disso, como profissional da educação física? Você fala mais específico relacionado aos protocolos de treino, enfim, ou a parte nutricional, Flavinho? Não, em questão de pode até ser aspectos relacionados ao psicobiológico. Ah, sim, não sim. precisa ser necessariamente relacionado ao exercício físico. Entendi. Não, assim, mas eles que poderiam comprometer, né, resultados positivos nas Olimpíadas. Entendi. Bom, eu tive duas oportunidades, né? Principalmente o ano de 2016 para mim assim foi um ano que vai ficar para sempre guardado na minha memória, porque foi o ano que paralelamente eu estava coletando meus dados do doutorado, né, com os atletas paralímpicos e em paralelo eu estava prestando o serviço, né, junto com o professor Marco Túlio, né, que é o meu orientador, né, como você disse, né, nunca deixa de ser, com relação aos atletas olímpicos. E assim, o que eu consegui observar, né, foi o seguinte, né, tudo para mim era muito novo do ponto de vista de como funcionava os bastidores, então muita coisa que antes, né, eu falava sem conhecimento de causa, porque às vezes via uma reportagem, alguma coisa assim, e tinha uma visão até mais crítica, né, enfim, sobre alguns tipos de intervenção. Quando você está do outro lado e está nos bastidores, você vê realmente como que a coisa funciona e quais são as verdadeiras dificuldades, né? Então, assim, do ponto de vista psicobiológico, aí eu vou separar, né? No Paralímpico é algo que, na minha opinião, é bem estruturado no que se diz respeito ao tempo em que esse trabalho é desenvolvido, principalmente pensando em aspectos psicobiológicos. Então, desde as Olimpíadas de Atlanta, né, o professor Marco Túlio ele vem, né, desenvolvendo um trabalho, principalmente aí vamos focar em uma das variáveis, né, que eram controladas, que era a questão do sono no atleta, que é muito importante com relação a períodos, né, de treinamento, de competição, como que isso funcionava, linkado, né, às condições, né, inerentes a cada tipo de deficiência, seja ela física, visual, intelectual, né, dos atletas paralímpicos. Então, por ser um trabalho já desenvolvido há mais tempo, eu via que, desse ponto de vista, os atletas e os próprios técnicos já eram mais conscientes com relação a isso, né? Algo que no Olímpico eu vi que, né, para os atletas olímpicos, era algo que poderia, estava sendo mais levado em consideração, né, que historicamente não é algo que era feito, né, e que justamente, né, eu até me lembro que uma das estratégias que a gente utilizou com os atletas, né, e com os técnicos durante uma apresentação que a gente fez antes de começar
o período de preparação, né, que a gente ficou com eles 2 semanas antes deles irem para a Vila Olímpica, né, foi mostrar que o que a gente estava fazendo ou que a gente estava ali oferecendo para eles, a equipe australiana já fazia, né? E a equipe e a Austrália tem assim, um legado, né? Uma tradição na natação muito grande, que nesse caso era com os atletas, com os nadadores brasileiros. Porque realmente nesse aspecto eu via que outras delegações e outros comitês estavam na frente com relação. E aí eu estou pegando só a questão do sono mesmo, né? Sono, recuperação, enfim, todos esses aspectos, né? Aí com relação a que eram as coisas que vocês avaliavam, né? Sim, sim. Esse foi o principal, né? Foi o centro das atenções na época, porque a gente teve que fazer uma adaptação. Foi um negócio meio louco, né? A gente teve que fazer uma adaptação dos atletas brasileiros para eles competirem no Brasil. Porque, assim... Normalmente é o oposto, né? Como as Olimpíadas estão fora, vai treinando eles aqui para não sofrerem com jet lag. E aí agora... Aí só poder contextualizar a galera o que é um jet lag, o que são os fatores psicobiológicos que a gente está falando aqui. Basicamente... E a galera não... basicamente o jet lag são alterações, né, no ciclo circadiano pelos fusos horários, né, que dependendo da viagem que o atleta vai realizar e aonde ele vai competir, quem aqui já fez algum tipo de viagem para o exterior que atravessou alguns fusos horários, né, sentiu que atrapalhou de uma certa forma, né, o próprio sono, aspectos nutricionais, né, porque você começa a sentir fome no horário em que você saiu do Brasil, mas lá onde você está, ninguém está comendo, é hora de dormir, então bagunça todo o relógio biológico, e aí, como você disse, né, os hormônios da saciedade, da fome, viram uma bagunça. E aí a gente teve que fazer isso basicamente pensando do ponto de vista de adaptação dos atletas no Brasil. Por quê? Porque quando você pensa em ciclo circadiano, né, você tem ali os momentos em que você tem maior ou menor, né, expressão de alguns hormônios, enfim, e dentre esses hormônios a melatonina, né, que é o hormônio da escuridão, que é um dos fatores que induz ao sono. E aí na época, para você ter ideia, não sei se você vai se lembrar, tinha provas, né, que principalmente da natação, do vôlei de praia. Era de madrugada, né? Tipo assim, começava 10 da noite, 11 da noite. Um horário que fisiologicamente o seu corpo está preparado para qualquer outra coisa, menos para fazer exercício físico. E aí a gente teve que arrastar, né, esse período, né, de vigília dos atletas para que eles se sentissem energizados, enfim, para competir. Então, assim, a gente publicou esse trabalho, né, numa revista da área e na época, assim, foi algo bem inédito, né, porque nenhum outro comitê tinha feito algo nesse sentido, né, por exemplo, né, o comitê do próprio país adaptar os próprios atletas para competir naquele período, né. Então, assim, foi algo que, do ponto de vista de experiência, eu nunca, né, passei por nada igual. Para mim, assim, foi um período que em um ano eu aprendi e vivenciei coisas que vão ficar para sempre, assim, para mim, e que me ajudam, né, a ter essa percepção, principalmente aquilo que eu te disse, né, hoje, por ter conhecido, sei lá, um pedacinho de nada dos bastidores, eu entendo questões, por exemplo, né, que eu vi, que às vezes você pega e vê um atleta dando uma entrevista e você fala, ó, que cara mal educado, ou o cara tá estressado, mas quando você está do lado dos bastidores, você vê que não é fácil, a vida dos caras é uma vida muito restritiva, muito focada naquilo que eles têm que fazer. Então, eu que era um dos caras, né, que quando estava assistindo uma reportagem apontava o dedo, depois dessa experiência eu vi como que funciona, eu vi como que é o nível de estresse, o nível de responsabilidade, o investimento que é feito para esses atletas. Então eu passei a respeitar e admirar muito mais. Tem uma responsabilidade muito grande. Fora isso, toda a expectativa de uma nação em cima daquele atleta. Não, então assim, eu passei a respeitar e admirar mais ainda. E valorizar principalmente
o atleta brasileiro e os treinadores, né? E toda a comissão técnica que está envolvida, porque a gente sempre tem essa tendência de achar que a grama do vizinho é mais verde, né? Que tudo é melhor fora e assim, tem muito profissional, assim, eu aprendi demais, Flávio, eu aprendi demais, eu até brinco, né, que eu poderia ter feito um contrato vitalício aí para de 4 em 4 anos eu estar envolvido de alguma forma, porque é algo que, assim, que bom que eu tive essa honra de fazer parte e poder contribuir de alguma forma de algo que lá atrás foi o que me motivou a fazer a educação física, né? Foi bem legal. E saindo um pouco, né, dessa questão também que a gente estava falando, também vou te fazer uma pergunta que foge um pouco, né, dessa parte acadêmica, mas que tem a ver. Eu que te conheço, né, e sei o quanto você é dedicado e preparado, enfim, né, para assumir desde sempre, né, as suas atribuições. Eu lembro que na época, né, como aluno de doutorado, depois como professor e atualmente, né, como professora de uma instituição de ensino superior aí em Goiânia, que é a Federal de Goiás, né? Você viu que nós estamos em 8º lugar? Nossa, sim, eu acompanhei o ranking. Lugar, né, eu acompanhei o ranking. Então, assim, isso só faz, né, cresce a responsabilidade, mas eu não tenho dúvida que isso daí você vai tirar de letra. E aí, dentre algo que me chamou sempre a atenção, né, do ponto de vista profissional em você, foi o quanto você domina, né, o conhecimento da língua inglesa, né, assim, já até me salvou aí em alguns momentos, me ajudou em alguns manuscritos, que às vezes eu estava com alguma dúvida, enfim. Mas a pergunta é, Flávio, qual que é a importância que você atribui para o conhecimento do inglês no âmbito acadêmico e principalmente profissional? Porque foi algo que eu comecei tarde, né? A partir do momento que eu vi que isso seria de alguma forma um diferencial para mim, e depois eu vi o quanto isso foi importante, porque eu pude ter oportunidades em que se eu não dominasse minimamente o inglês, não que eu domine ele, mas que eu dominasse minimamente, eu estaria, né, ali atrás, né? E eu até falo isso também para os meus alunos, né, a importância disso. Eu queria que você contasse aí alguma história ou algo que você, quando você passou por essa experiência, você falou, pô, ainda bem que o inglês estava em dia, porque isso me ajudou, né? Tanto no âmbito acadêmico, quanto no profissional, no pessoal, enfim. Uhum. Bom, eu tive uma oportunidade que eu acho que vou ser eternamente grata por essa oportunidade. Durante o ensino médio, eu ganhei uma bolsa para fazer o 3º ano científico nos Estados Unidos, né? E eu aceitei o desafio. No início é desafiador, né? Tem hora da vontade de pegar o primeiro voo e voltar para casa, mas eu fiquei lá um ano e isso me deu a fluência no inglês. E eu acho assim, talvez tenha sido um dos maiores divisores de água na minha vida, foi essa experiência fora, né? Porque quando eu entrei na graduação, querendo ou não tem como a gente negar, a língua oficial da ciência é inglês. Né? E às vezes a gente chega na graduação e o professor quer passar um conteúdo melhor e esse conteúdo dele é em inglês. Sim. Então eu me recordo que desde a graduação eu já colhia frutos, né, da fluência no inglês. Eu esqueci o nome da Sociedade Americana, eles tinham lançado um guia, né, alimentar todo em inglês, o guia era fantástico, chamava My Plate. Que ele mostrava a questão do prato, de como deveria ser o prato, ele tinha uma pirâmide alimentar e tijolinhos. E eu me recordo que uma das professoras me convidou para traduzir todo o manual, né, do inglês para o português, que foi muito enriquecedor. Eu consegui aprender bastante com aquele tradução daqueles manuais do inglês para o português. E eu conseguia ver assim, o quanto isso às vezes me colocava na frente de poder ter mais acesso à informação, porque, sim, como eu disse, né, a ciência em inglês mesmo, aí a gente tem que se virar
E isso me trazia uma vantagem, porque não era tão doído para mim ler um artigo científico, porque eu não tinha barreira da língua. Claro que tem termos específicos e não é que eu saiba tudo, mas não era tão cansativo para mim ler papers, porque eu tinha domínio da língua, então aquilo não cansava tanto a minha mente. Uhum. E aí eu tive a oportunidade, né, de ir no meu primeiro congresso internacional, e eu sou uma pessoa muito comunicativa, eu gosto de conversar. E querendo ou não, a língua, independente de qual era o país, era o inglês. Sim. Né? E aí eu consegui observar o quanto isso agregou na minha carreira, porque eu saía conversando com as pessoas, o palestrante terminava, eu tinha coragem de ir lá conversar, eu tinha coragem de fazer uma pergunta no meio da plateia, não tinha barreira da língua. Né? E muitas vezes você até consegue entender a palestra, e você tem uma dúvida, você não consegue perguntar para o palestrante ou abordar o palestrante, porque você tem medo, né, de falar errado, medo de... você não está confiante com a língua. E eu não tive esse problema. E aí, acho que para fechar com chave de ouro, né, eu consegui ir para a Itália, com um dos grupos mais renomados mundialmente, quando a gente fala de tecido adiposo, que é o grupo do Saverio Tint. E eu só consegui isso porque eu tinha fluência em inglês. Então, a primeira entrevista que eu tive com ele foi via Skype em inglês, e foi uma coisa assim, eu mandei um e-mail para ele, a gente, para ser bem sincero, a gente nem acreditava que ele responderia. Para quem não é da área, o professor Saverio Tint, ele concorreu ao prêmio Nobel de Medicina. Então, ele realmente, na nossa cabeça, ele era meio que inalcançável, mas a gente mandou um e-mail. E em 10 minutos ele me respondeu assim, podemos fazer uma reunião por Skype agora? E eu falei assim, nossa, agora, né? Como assim? Então, assim, eu acho que se eu não tivesse a fluência em inglês, eu não teria topado fazer uma reunião por Skype em inglês. E durante os 6 primeiros meses meus na Itália, a gente só falava inglês. Então, o pessoal do laboratório só falava inglês comigo. E isso facilitou tudo, né? Execução de protocolo, entender o que eles estavam fazendo, como fazer, o passo a passo. Então, a academia, o mundo gira em torno do conhecimento na língua inglesa. E isso principalmente mesmo para quem não quer a área acadêmica. Sim. Porque muitos modismos, principalmente dentro da área da nutrição, eles surgem. Né? Então, quando surge um modismo, se eu tenho conhecimento da língua inglesa, eu posso ir no PubMed, eu posso ir nos sites confiáveis, né, e pesquisar, será que isso que a mídia está falando que é bacana, existe um respaldo científico que justifique eu usar essa intervenção? Que muitas das intervenções, principalmente quando se fala de emagrecimento, são intervenções desafiadoras para o paciente, né? E que se não tiver um embasamento científico muito bom para justificar e usar aquela técnica, aquele protocolo com aquele paciente, enfim, isso acontece muito na nossa área da nutrição. Vários modismos aparecem, e aí quando você vai numa base científica confiável, não tem uma justificativa. Às vezes tem um paper com ele de 30 pessoas, e aí surge uma moda em cima daquilo, todo mundo começa a fazer, custa muito caro e não tem evidência científica nenhuma. Né? Então, os profissionais, mesmo que não sejam da área acadêmica, que tenham uma fluência no inglês, eles conseguem saber com uma precisão um pouco maior se aquele modismo é algo que tem um respaldo científico ou não. Entendi. Então, eu acho que o inglês hoje, ele é fundamental em qualquer profissão. Entendi. Então, e até dentro dessa perspectiva, só emendando, não é outra pergunta minha, porque ainda faltam mais 2, mas é só dentro dessa. Eu queria que você desse alguma dica para quem acha, né, que é algo inatingível essa questão, porque eu, por exemplo, né, eu passei a dar essa importância, eu já estava no 5º período da graduação, que foi quando eu procurei uma escola de inglês, e justamente a minha limitação era essa, porque eu comecei a perceber que eu demorava muito para ler um artigo. Eu demorava 2 semanas, 3 semanas para ler um artigo, que eu tinha que traduzir ele para depois, né? E a roda gira numa velocidade que, se você for demorar 3 semanas para ler um artigo, você acaba ficando para trás. Tem alguma dica, Flávio, que você dá para quem está querendo
começar, ou que começou e parou, enfim, né? Eu acho que depende muito do objetivo, né? Quando a gente está na academia, as pessoas procuram muito o inglês instrumental. Sim. É instrumental que chama, né? Isso mesmo. E eu sempre fui muito contra isso, porque eu acho que não adianta você saber ler se você não sabe comunicar. Pelo menos, por isso que eu falo, depende do ponto, qual é o seu objetivo. Se o seu objetivo é simplesmente conseguir ler bem e entender o que está sendo dito, talvez o instrumental seja o suficiente. Né? Mas eu acho meio que um desperdício, né? Já que você vai aprender uma nova língua, que você também seja capaz de se comunicar. E hoje a gente tem tantas ferramentas, né? Porque eu sei que o curso de inglês, primeiro, é uma coisa a longo prazo. Não é uma coisa que em 6 meses, um ano, eu vou ter a fluência e vou aprender. Não é assim. Né? Não salvo algumas exceções de pessoas que realmente têm muita facilidade. Mas hoje a gente tem várias ferramentas, inclusive aplicativos, que permitem isso. Eu lembro que quando eu fui para a Itália, eu tentei fazer um uso de um aplicativo. Na época nem era aplicativo, né? A gente não tinha smartphone, era online mesmo. E era muito interessante porque você conversava e tinha contato com a língua com pessoas do próprio país, né? E aí tinha chats, eles corrigiam seus exercícios, você podia fazer mensagem de voz e eles corrigiam a sua pronúncia. Então, acho que hoje existem muitas ferramentas que não custam tanto investimento assim, então caso a questão seja o dinheiro. E é claro, para aquelas pessoas que tenham a oportunidade de ir para fora, que o medo não seja um empecilho para você. Entendi. Que você aceite o desafio e vá e simplesmente comece, mesmo que seja baixando o aplicativo da língua que você quer aprender, no caso o inglês, e comece, dê o primeiro passo. Né? Então eu acho que é essa a dica que eu tenho para dar. Eu era a pior aluna do curso de inglês, antes de eu ir para os Estados Unidos. O curso de inglês para mim era uma tortura, inclusive até hoje eu carrego um trauma de terça e quinta, porque o meu inglês sempre foi terça e quinta. Então eu já nem fazia mais curso de inglês e eu fiz os meses de terça e quinta no ano passado, porque eu era a pior aluna. E graças a Deus eu tive essa oportunidade. Eu nunca pensei, né, que eu algum dia daria aula de inglês. Então eu dei aula de inglês muitos anos depois que eu cheguei, acho que até um pouco antes de vir para Goiânia, a aula de inglês ainda era uma das minhas funções de remo. Então eu nunca imaginei que eu chegaria a esse ponto, né, se me perguntassem lá atrás. Muito interessante, não, muito legal. E aí a dica é essa, eu também corroboro com isso quando você falou que é um divisor de águas, né? E realmente assim, você tem outra visão de mundo e as oportunidades quando aparecem e que de alguma forma dependem disso, você tem só a ganhar, você tem só benefícios e, como você falou, nunca é tarde para começar e, óbvio, né, sabendo que é um processo com vários outros processos. E que exige um esforço, né? Não vem de graça. Assim como nada na vida vem de graça. Não, e aqui, mas eu acho que uma das principais coisas que você falou é isso mesmo, é meter a cara, porque às vezes o medo, né, tira a vontade da pessoa. Né? O medo paralisa. Vai tirar a vontade da pessoa e depois que ela passar por esse período aí, né, que ela, né, se encontra, ela vai ver que isso vai ser, eu costumo dizer que é libertador, porque você começa a ter acesso a informações que sem o inglês você não tem. Então, essa é a sua vez, é verdade, vai lá. Eu vou num tema que talvez seja um pouquinho polêmico, né? É sobre o HIIT. Sim. Né? O HIIT e emagrecimento. Qual que é a sua opinião sobre isso? Enfim, eu sei que é bem polêmico o tópico. Alguns dos profissionais que entraram no grupo de estudos de obesidade tentaram, né, convencer que talvez seria um protocolo interessante para a gente ver se realmente, com certeza o gasto energético seria muito maior, né, pelo HIIT, eu não sei. Essa é a minha pergunta. O gasto energético a longo prazo é realmente maior do HIIT? Um paciente que tem obesidade, ele está preparado para um HIIT? Sim, bom, eu vou responder essa sua pergunta baseado em alguns artigos que eu li
recentemente, na verdade, justamente explorando o que a gente começou a conversar no início aqui do vídeo, né, que é o aspecto comportamental. Tem uma meta-análise de 2017, se eu não me engano, que eles até tratam essa questão, HIIT para obesos, né, na obesidade. E aí, quando você pega os estudos, quando o desfecho, por exemplo, a aptidão cardiorrespiratória é favorável ao treinamento intervalado de alta intensidade, redução do percentual de gordura, você tem também estudos dizendo que são favoráveis, né? Então, o que eu observo na prática é que tem muita gente que aplica aquilo, né, o protocolo, primeiro de forma equivocada, no ponto de vista do protocolo mesmo, não entende, acha que o HIIT é só um estímulo de alta intensidade seguido de um breve período de descanso, e não é só isso, tá? Eu não tenho um profundo conhecimento, né, nos protocolos, enfim, mas você tem o que eles chamam de SIT, né, que é o Sprint Interval Training, você tem outros tipos, né, e relações esforço-pausa, que não necessariamente vai ser, por exemplo, né, 30 segundos de exercício para 30 segundos de descanso, que seria uma proporção de 1 para 1. Você pode ter diferentes tipos, né, de diferentes relações de esforço-pausa, mas como eu te disse, né, não vou entrar nesse mérito, até porque eu não estudo muito sobre isso, mas o que eu posso dizer é com relação àquilo que eu te disse, né, questão do protocolo e do comportamento. E aí tem um estudo de um grupo brasileiro que mostrou, não especificamente em obesos, só fazendo um parênteses, essa própria meta-análise de 2017, durante a discussão, eles colocam que os protocolos, né, HIIT para obesos devem ser estudados e desenvolvidos pensando do ponto de vista específico dessa população, e também no paper eles trazem sobre a questão comportamental, né? Então, já no artigo eles já chamam atenção para isso. E aí por quê? Porque tem muita questão da resposta afetiva, né, que as pessoas têm durante o exercício. E aí tem um artigo que mostra, né, eles no protocolo, se eu não me engano, tem 10 estímulos que são feitos em 2 grupos, né, e se eu não me engano, um grupo tem um nível, né, de aptidão física compatível com o protocolo que está sendo prescrito, e o outro grupo não tem. E aí eles medem, né, dentre outras coisas, essa resposta afetiva, como que as pessoas ali, após cada estímulo, se encontram, né? E aí eles observam que, se eu não me engano, depois do quarto ou do quinto estímulo, a resposta efetiva de quem não tem uma aptidão física compatível com aquele protocolo de alta intensidade cai drasticamente, né? E aí, junto com outro artigo que esse saiu na Frontiers, do Frontiers in Psychology, agora eu não vou me lembrar o ano, que mostra que eles até colocam, né? Será que o treinamento de alta intensidade ele é indicado para a população sedentária? E aí não estou discutindo sobre o aspecto do protocolo com relação ao desfecho, de melhora da aptidão cardiorrespiratória, né, da questão do percentual de gordura corporal. Isso já tem vários estudos mostrando que, de alguma forma, né, e por diferentes mecanismos, isso acontece. No entanto, do ponto de vista comportamental, você pode causar o seguinte: imagina você não está com aptidão física em dia, tá? E você vai chegar na academia e eu vou prescrever para você de cara um treinamento intervalado de alta intensidade. Você pode até conseguir fazer, tá? Mas a sua experiência, né, quem já fez um desses protocolos sabe do que eu estou falando, né? A sua experiência ela não vai ser muito positiva do ponto de vista comportamental. E aí esse estudo ele até traz o que a gente chama, né, dentro das teorias motivacionais, de sensação de competência. Por quê? Provavelmente o que vai acontecer vai ser o seguinte: eu vou falar para você fazer o protocolo, eu vou estipular, Flávio, hoje a gente vai fazer 5 tiros. Você vai chegar no terceiro tiro e vai falar assim: João, não aguento mais. Aí eu vou falar: não, ok, próxima aula a gente tenta fazer os 5. E aí, você vai sair com a sensação de incapacidade. Justamente. E pode ser que isso demore
várias semanas para que você, com os treinamentos, né, você vai melhorando sua aptidão física e para você conseguir fazer esses cinco tiros, né, esses 5 estímulos. Só que durante esse período você justamente acumulou isso que você disse, acumulou uma sensação de incompetência. Você com você mesmo, você vai falar assim, pô, o João falou que era para fazer 5, eu estou fazendo 3, e aí, será que isso é para mim mesmo? Então esse artigo até trata sobre essa questão, né? E na minha opinião, né, eu tenho buscado isso, né, tanto na atuação das... Peraí que aqui deu uma paradinha aqui. Você está me ouvindo, Flávia? Alô, você está me ouvindo? Travou um pouco. Travou. Não, mas a última coisa que eu ouvi você falar é que você tem buscado... Isso, eu tenho buscado mesclar, né, na verdade, integrar essa ideia do protocolo e do comportamento. Por quê? Porque não adianta eu prescrever e tentar delinear e ler diversos estudos do melhor protocolo, né, HIIT, que possa ter, se no fim o aluno... perfil também, né? se o aluno não for fazer. Então, assim, eu tenho sido muito prático nessa questão, né? Obviamente, né, todos os protocolos, né, não só do HIIT, mas tem até a mesma ideia, né, do High Intensity Resistance Training, que eles chamam de HIIT. Tem outros tipos, né, até da mesma ideia, né, aplicada, por exemplo, no exercício resistido, enfim, não dá para desconsiderar isso. No entanto, quando você agrega isso ao aspecto comportamental, para mim faz muito mais sentido, justamente porque às vezes, né, e o que eu vejo a maioria dos profissionais de educação física fazendo é às vezes delineando alguns tipos de protocolo que num primeiro momento eles nem sabem como aquele protocolo foi validado, igual por exemplo tem alguns protocolos que são validados no ciclo ergômetro, tem outros que são validados em outros tipos, né, de equipamentos, e que a pessoa nem sabe disso e sai aplicando isso de uma forma deliberada, assim como tem os modismos aí na nutrição, a gente vê também umas coisas absurdas aí, pensando do ponto de vista do exercício. E aí, dentro dessa perspectiva, é o que eu te disse. Se eu insisto nesse tipo, né, de protocolo visando só ganhos físicos, né, eu posso, por exemplo, aumentar a chance de lesão do meu aluno. E se ele lesiona, ele não treina. Se ele não treina, ele não atinge o objetivo dele. Eu, como profissional, não atinjo o meu objetivo, que é o mesmo do dele. E do ponto de vista de instabilidade financeira, vamos um pouquinho antes, né? Se eu ganho por hora aula, o pior que pode acontecer é o meu aluno deixar de treinar, seja porque ele desistiu, porque ele está associando o exercício físico a algo que é doloroso, ou algo que é desconfortável, ou seja porque ele parou de treinar porque ele machucou. E aí Assim, eu observo que a gente responde muito a emoções, né? Sim. Então, se a prática de exercício físico me traz emoções ruins e negativas, a tendência é que eu largue isso. Isso, é a teoria hedonista, né? O ser humano, de uma forma geral, ele busca o conforto, né? E tem estudos mostrando a resposta afetiva positiva, tem estudos, inclusive, de um professor aí da Federal de Goiás, o professor Cláudio, lá da Educação Física, fisiologista, que tem um estudo publicado mostrando, se eu não me engano, agora não vou me lembrar se é o quadro de transtorno, algum transtorno de humor, se é ansiedade, depressão, mas tem uma melhora, né, desse tipo de protocolo para esse tipo de pessoa que tem algum desses transtornos. Então, é aquilo, né? Eu sempre costumo dar o exemplo que uma vez eu li um artigo sobre recuperação e eles estavam falando sobre diferentes protocolos, né, e o quanto que essa questão da recuperação ela também tem que ser periodizada, né, porque diferentes pessoas vão responder de diferentes formas, né, e o título do artigo é tipo assim, mais ou menos isso, né, recuperação, um tamanho, né, ou um protocolo serve a todos, né, e aí é mais ou menos uma analogia que ele faz com relação a um... Ele acha na primeira tecla, né? Da questão de ter o protocolo e achar que o protocolo está acima de tudo. E aí, se eu tenho essa visão, a chance
eu aumento muito a minha chance de erro, porque eu não estou levando em consideração um aspecto muito importante, que é se o meu aluno vai ou não desenvolver aquilo que eu disse, né? Aquilo que eu estou prescrevendo para ele. E aí, para mim, essa ainda precisa ter, né, uma evolução na educação física, dos profissionais de educação física, para ter essa visão, né? Uma visão, tanto que você começa a ter essa questão quando você observa os eventos, né, de aperfeiçoamento que tem da educação física. Eu arrisco a dizer que 90% são voltados para essa questão ligada ao protocolo. Meeting de musculação, isso é importante? É muito importante, não estou dizendo que não é. Mas isso não está acima do seu cliente, do seu paciente. E aí eu acho que as pessoas deveriam começar a buscar outras informações para, no fim, né, conectar essas informações e tomar a melhor decisão, sempre baseada em evidência científica, de qual é o protocolo ideal para o aluno, né, levando em consideração o comportamento dele, né? E esse comportamento vai estar associado a um momento de vida que ele está passando, a idade dele, a classe social dele. Tem vários estudos mostrando isso e, assim, só não leve em consideração quem realmente não quer, porque é algo que existem evidências científicas mostrando que a partir do momento que você faz uma abordagem associando as duas coisas, a chance de sucesso, né? Porque vai ter regularidade, é muito maior. Né? Bom, Alinha, falta mais uma, né? Ou mais duas? Mais uma pergunta. Mais uma pergunta. Dentro dessa perspectiva de eventos, né? Científicos, enfim, eu sei que você sempre busca, né, estar, né, nos melhores eventos e nos mais relevantes aí da sua área, né? É algo também que eu admiro e te parabenizo, né, porque eu sempre vejo que você está se atualizando e se aperfeiçoando. E a minha pergunta é essa, na verdade, como que você faz para decidir, né, ou para, enfim, na verdade é isso mesmo, a tomada de decisão de em qual evento ir, quais são os fatores que você leva em consideração, né, para tomar a decisão se esse evento é um evento que vale a pena, não, esse evento não vale a pena por algum motivo. Como que você, na nutrição, toma essa decisão? Bom, eu acho que tem duas vertentes muito importantes que me influenciam nessa tomada de decisão. Uma é o caráter científico daquele evento e o outro é o networking. Porque, gente, hoje tudo é networking. Sim. Não adianta você ser o melhor profissional se você não tem networking. Então, eu comecei a minha trajetória de eventos científicos internacionais, e eu não estou dizendo que os nacionais não são bons, a gente tem muitos eventos nacionais bons, mas se você quer saber o que o mundo está estudando, você precisa ir para fora, né? No Congresso Europeu de Obesidade. E como eu era ainda mestranda, quando eu fui a primeira vez, eu comecei a frequentar o grupo de jovens pesquisadores do grupo europeu, né, de obesidade. E com isso você vai conhecendo o que os alunos estão estudando, começa a perceber que as dificuldades elas são parecidas, independente se você é um aluno de mestrado ou doutorado do Brasil, da Holanda, da Itália, as dificuldades elas costumam ser bem parecidas, né? E eu fui criando um vínculo com o evento, né? Não só do conhecimento que era passado, mas também de networking. Então, hoje eu vou no Congresso Europeu de Obesidade, eu vejo pessoas que eu conheço. Então, os mestrandos e doutorandos hoje, que eram junto comigo na época, né, que faziam parte daquele grupo, hoje já estão coordenando o Congresso, também são professores em outras instituições. Então, em questão de networking, é onde eu faço meu networking, é onde eu faço parcerias com as universidades, é onde a gente está com parceria com uma universidade em Clermont-Ferrand, na França. Uma outra coisa, a gente mantém a parceria da Itália, estamos tentando buscar parcerias também nos Estados Unidos, e a gente não é que só consegue fazer isso, mas o networking pessoal, né, que não é pela mídia, que não é pelo e-mail, ele tem um retorno muito mais rápido. Entendi. Né? E mas claro, além disso,
eu vou no Congresso Europeu de Obesidade. Esse ano a gente vai ter o Congresso Internacional e Europeu juntos. Então, a cada 4 anos, se eu não me engano, acontece o Internacional. Mas eu sei que existem outros eventos, por exemplo, nos Estados Unidos, o Obesity Week. É um evento gigantesco na área de obesidade. Mas, infelizmente, hoje eu tenho que escolher um internacional. E aí, também pelo caráter de networking, eu acabo optando pelo europeu, né? E eu acho que o europeu, ele consegue me dar uma dinâmica, uma articulação melhor do que o americano. Porque o americano, grande parte das pessoas que frequentam são do mesmo país ou da América Latina. Né? Você tem até algumas pessoas da Europa, mas o público dominante eu acredito que seja americana, até porque os Estados Unidos é uma grande nação, né? Pesquisa lá, flui muito bem. Entendi. Já na Europa, você tem pessoas, você pega diferentes países, com realidades diferentes, tá ali no miolo, então acaba vindo gente da Ásia, então assim, é uma questão até um pouco pessoal. Eu tenho vontade de conhecer o Congresso americano, mas quem sabe, né, se a gente tiver mais incentivos financeiros, que grande parte desses eventos eu banco, né? Eu vejo pago para trabalhar. Alguns, recentemente, eu tenho conseguido verbas, mas as verbas elas não cobrem 100% do custo. Parcialmente, né? Então, exige isso de você também. Você está disposto a pagar pelo conhecimento? Você está disposto a pagar pelo network? Porque se você não estiver disposto, aí fica um pouco mais complicado, né? Até você chegar no ponto onde te pagam para ir, e eu não cheguei nesse ponto ainda. Um dia chegarei lá, se Deus quiser. Com certeza vai chegar. Né? Mas eu ainda estou na situação onde eu pago para estar lá. Mas e no Brasil, Flavinha? No Brasil tem algum, assim, para quem está assistindo, um estudante de nutrição, um assim, que você já foi e fala assim, não, esse vale a pena, eu recomendo, enfim, né? Acho que ficou claro, assim, a questão dos congressos de nutrição ou de nutrição. De nutrição. O Combran, então eu acho um congresso sensacional, apesar de ser um congresso que tem um valor agregado alto, né? Então a inscrição do Combran ele é realmente elevado, ele abrange tantas áreas diferentes da nutrição que eu acabo... É o tipo de congresso que você olha a programação e fala, meu Deus, para onde eu vou? Eu quero estar em 3 palestras ao mesmo tempo. A gente não faz parte da comissão organizadora do Combran, para deixar claro. Mas eu acho que tem os testes brasileiros de nutrição que eu me identifico mais é o Combran. Tem o SBAN, que é o da Sociedade Brasileira de Nutrição, tem o da Sociedade Brasileira de Nutrologia, que tem um aspecto um pouco mais médico, né? Porque o foco são nutrólogos, mas é um congresso bom também. Mas se eu tivesse que escolher um investimento nacional, eu escolheria o Combran. Show. Acho que fica a dica pro pessoal. E nós vamos fazer um congresso, né? E para quem é da região do Centro-Oeste, nós estamos com o 2º Simpósio Internacional da Obesidade, dos tratamentos e avanços da obesidade, que vai ser feito aqui em Goiânia. Legal, assim que eu tiver a data, a gente solta aí para vocês, mas tem muita coisa legal por vir aqui na região. Show. Não, e quanto mais... eu te fiz essa pergunta porque eu vejo isso também muito, né, pela experiência que eu estou tendo como docente, né, da Estácio aqui em BH, e eu tenho falado isso muito para os meus alunos, que além de cursos, né, de aperfeiçoamento, especialização, cursos de curta duração, o quanto é rico, né, estar de alguma forma dentro desse circuito, né, de congressos, enfim, que são referência nas áreas, né, e por isso que eu te perguntei, para ajudar o pessoal aí da nutrição. E aí eu colocaria mais um fator, né, desses que você colocou aí, se o congresso for ainda num país ou numa cidade turística, melhor ainda, né, dá para fazer tudo, né? O atrativo do local é algo que agrega muito. Sim. Quando você faz uma viagem, ela não é 100% científica, ela é cultural também, né? Então você conhece a cultura local, você conhece a culinária local. Bom, eu sou suspeita, né? Você mesmo falou
eu procuro todo ano estar em algum congresso diferente. Então, eu acho que é muito enriquecedor, não só de conhecimento científico, mas de conhecimento de um modo geral, né? De cultura geral. Entendi. Show, Flavinha. E aí eu acho que você encerra, né? A última sua, eu encerro a última pergunta, acho que eu já me dei algumas perguntas, deixa eu ver aqui. Tá. Essas perguntas vai ser um pouquinho difícil talvez para você responder, porque você tem um número significativo, né, de papers publicados, mas de todos os artigos, todos os seus dados, vamos falar de artigos, né, vamos falar de dados. De todos os seus dados, qual foi aquele que queimou seu coração? Que hora que você viu que da hora esse resultado? Que massa! Você sentiu assim, aquele orgulho de, nossa, eu descobri algo relevante. Né? Porque claro que os dados que a gente encontra, mas tem aquele que é nosso queridinho, né? Eu sem dúvida, eu assim, eu não para mim não seria difícil, né, responder, porque, né, é igual você falou, a gente acaba se envolvendo em várias pesquisas e de alguma forma ou de outra, aquela que você se envolve, sempre a que você está envolvido, né, acaba sendo a mais, o último, né, acaba sendo mais relevante, vamos dizer assim, mas no meu caso, com certeza foi o meu paper do mestrado, assim, porque foram basicamente aí, né, eu comecei a coleta em 2011 e fui terminar, né, a coleta basicamente em 2013, comecinho de 2014. Então foi um período árduo, assim, né, que quando eu terminei, assim, que eu plotei os dados e você pega e vê tudo assim, né, e aí você tem ainda o paper publicado, com certeza foi os dados do mestrado. Eu acho que muito mais, obviamente, né, pela aplicação prática, porque a gente até aborda isso muito, né, que a sociabilidade, no caso dos meus dados, né, foi o mais relevante, né, e o que a gente mostrou que às vezes é até uma questão que às vezes é subestimada, né, que pode ser aí valorizada pensando do ponto de vista de aderência ao exercício físico, e isso no paper a gente até discorre sobre até questões voltadas para o marketing, porque se você for parar para pensar, o marketing do exercício físico ele é voltado prioritariamente para a estética, para outros fatores da saúde, mas muito pouco para isso. E aí eu acho que se você diversificar, né, acho que seria uma estratégia interessante, pensando naquilo que eu te disse, né? Diferentes pessoas procuram por diferentes motivos isso. Eu não posso partir do pressuposto que todo mundo só está indo pela estética ou só está indo pela saúde. Óbvio que depois do fim, tudo um é ligado ao outro, né? Mas o start pode ser um desses. Mas assim, o dado do mestrado, pela complexidade da coleta, né, pelo número de pessoas, né, passaram e no fim ficaram 100 pessoas, né, mas você foi uma das voluntárias e você lembra, era o período de recrutamento, a gente chegou a ter aí 300 pessoas, aí fizemos... Gente, era uma luta para conseguir uma vaga nesse projeto. E era muito, e assim, era bem complicado, porque obviamente, né, a gente tinha que começar, né, de qualquer forma o projeto, e aí tinha só depois que as pessoas passassem por todas as avaliações iniciais é que efetivamente elas começavam o protocolo, tinha gente que já desistia durante as avaliações, só para ter ideia, né, era um projeto que tinha que ir 4 vezes no laboratório antes de iniciar o protocolo, e aí a gente tinha uma lista de espera, e era dia que e aí a gente faz algumas coisas assim. Eu acho que, olha, o seu projeto é um dos poucos projetos que, mesmo quando você perdia um voluntário, aquilo virava um dado para você. Não, sim, você não tenha dúvida. Isso daí era até motivo de brincadeira no laboratório, porque muitos protocolos, né? É um desastre quando você perde um voluntário, quando você tem um missing aí, né? Alguém desiste, né? Enfim. E aí lá quando existia, era dado, né? A gente queria saber. Mas, e era uma lista de espera. Então, acho que por tudo, eu lembro que algumas coisas que a gente faz que depois a gente vai aprendendo, né?
eu, na minha ingenuidade, eu coloquei o meu e-mail pessoal como sendo o e-mail de... Você deve receber e-mail, né? Não, assim, até hoje não, mas eu juro pra você que até quase um ano e meio depois do encerramento, eu já estava em Belo Horizonte já, eu recebi ainda alguns e-mails. E eu lembro que na época eu abria minha caixa de e-mail, eu via era 100 e-mails, 80 e-mails, era um negócio muito doido. Então acho que por tudo isso, né, porque foi um protocolo que no final, assim, quando passa, que separa, olha, né, eu tive ajuda de várias pessoas, né, os técnicos de laboratório na época, né, enfim, outros professores, muita gente me ajudou, porque senão era humanamente impossível, né, você tocar um protocolo desse, que o protocolo corria, né, 3 vezes por semana. 6 da manhã a 8 da noite, a gente ficava de 6 horas da manhã até 8 da noite. Era um negócio que... Então, assim, eu acho que por tudo isso, Flávia, por tudo isso, a hora que saiu o paper, que eu plotei os dados, assim, que eu vi, eu falei, caramba, que trabalho valeu árduo, a pena, né? mas que valeu muito a pena. E então, com certeza, esse é como diz o primeiro, a gente nunca esquece, né? Que foi esse o paper que eu publiquei, assim, como primeiro autor numa revista, né, enfim, com um bom fator de impacto, e acho que por tudo isso foi bem interessante. Bom, a gente encerra aqui, né, Flávio, o nosso bate-papo. Mais uma vez eu agradeço você, tá, pelo aceite. Você está sendo a primeira, né, professora a aceitar, né, esse bate-papo que eu vou fazer com outros pesquisadores também, né, outras pessoas que de alguma forma vão agregar aí a vida profissional de quem está assistindo o vídeo. E aí eu deixo aberto para você aí, se quiser dar algum recado, enfim, de alguma Na verdade, coisa. eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, de estar aqui trocando essa ideia. Como a gente falou, não somos só colegas de trabalho, somos grandes amigos, né? E eu espero que eu tenha agregado alguma informação para quem está nos assistindo. E eu acho que a mensagem que fica nada é estável, né? Não dá para a gente pegar uma informação e fazer ela ser uma verdade absoluta. Existem várias coisas que a gente precisa estar avaliando antes de pensar numa intervenção, antes de pensar num protocolo, né? E a verdade é, quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe. Eu acho que... É bem isso mesmo. Eu acho que é bem isso mesmo, né? Quando a gente está no caminho da pesquisa, você percebe, caramba, quanto mais eu tenho respostas, mais perguntas eu tenho, e parece que a roda não para, né? Sim, é bem você não chega a um ponto e assim, pronto, agora eu descobri o que eu precisava, né? A roda continua girando. E talvez seja isso que nos motive. Então, um forte abraço aí para vocês. Agradeço mais uma vez então, a participação. Abraço e até a próxima, Flavinha. Abraço. Tchau, tchau. Tchau.